Por que buscais o vivente entre os mortos? Olá, meu nome é Luiz Renato, sou do canal Crescer em Cristo e vamos fazer um estudo no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Exatamente no Evangelho de Lucas, no verso 5, está escrito: por que buscais o vivente entre os mortos? De fato, essa é uma pergunta que nós devemos refletir, porque Jesus Cristo vivo está, o nosso Senhor Jesus Cristo vivo está, e se você for lá em Israel buscar o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele permanece vazio, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E eles dizem, os próprios anjos dizem no verso 6 para aquelas mulheres: não está aqui, lembrai-vos das coisas que ele vos disse quando ainda estava convosco na Galileia. Então Jesus já havia alertado eles que ele haveria de padecer na mão de pecadores, ser entregue na mão de pecadores, mas que ele ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, e vivo o nosso Senhor Jesus Cristo está. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas ainda tratam o Senhor Jesus Cristo como alguém, um mártir, e alguém que fez algo importante, mas que está morto. E essa é a pergunta que eu faço: por que buscais o vivente entre os mortos? Jesus está conosco e vivo está. O que faz com que as pessoas busquem o vivente entre os mortos? Em primeiro lugar, elas não creem nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto nos chama a atenção porque são 11 homens e demais discípulos que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, presenciaram muito dos seus milagres, e as mulheres foram e anunciaram aos 11 apóstolos e demais discípulos as coisas que haviam presenciado e ouvido. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Lembrai-vos das coisas que vos falava o Senhor Jesus quando estava ainda convosco na Galileia. E elas foram lá e anunciaram aos 11 apóstolos e os demais discípulos. E as coisas que elas falaram lhes pareceram devaneio e não as creram. O que faz com que as pessoas não enxerguem que Jesus está vivo? O que faz com que as pessoas não enxerguem que Jesus está vivo? Em primeiro lugar, elas não creem na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 24, verso 11, diz que essas mulheres foram e declararam aos 11 e os demais apóstolos. Está escrito aqui o verso 11: e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Esses homens tinham tudo para acreditar nas palavras dessas mulheres, porque eles haviam visto sinais que o Senhor Jesus Cristo havia operado, milagres, haviam andado com o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo lançou-lhes em rosto a incredulidade desses homens. Vejamos Marcos 16,14, que diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Quer dizer, esses homens, apesar de ter andado com o nosso Senhor Jesus Cristo, presenciado os muitos sinais, reconhecido que ele era o Messias, não acreditaram nas palavras daqueles que o tinham visto. Não creram, de certa forma, nas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que Jesus lhes lança em rosto. Esses homens haviam ouvido de próprio Senhor Jesus Cristo, que já lhes falava abertamente, e eles não creram na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí o motivo porque muitas pessoas ainda buscam o vivente entre os mortos, ou seja, não acreditam que Jesus está vivo, porque não creem na palavra de Deus, não creem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que buscais o vivente entre os mortos? Em primeiro lugar, porque não creem nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, é porque não conseguem enxergar o óbvio. Não conseguem enxergar o óbvio. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós observamos que as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram lá o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o sepulcro estava vazio. E aí os anjos perguntam para ela: por que buscais o vivente entre os mortos? Porque ele não está mais lá, ele está vivo. O capítulo 24 de Lucas, verso 24, que diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Capítulo 24, verso 12, diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se
admirando consigo aquele caso. Então aqui nós observamos o segundo impedimento que as pessoas têm para crer no Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, não creem nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, não conseguem enxergar o óbvio. Meus queridos, o sepulcro permanece vazio porque o Senhor Jesus Cristo está vivo. Jesus vivo está. Jesus Cristo vivo está. E digo mais, há pessoas que vão até o sepulcro ainda nos nossos dias, observam o sepulcro vazio e ainda a incredulidade habita no seu coração por não enxergarem o óbvio, que Jesus vivo está. Então, elas têm dois problemas aí. Primeiro, não creem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não conseguem, em segundo lugar, enxergar o óbvio. O túmulo está vazio, o sepulcro está vazio, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, como ele mesmo havia dito. Em terceiro lugar, porque não creram no testemunho dos servos do Senhor. No caso aqui do texto bíblico, as mulheres. As mulheres foram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio, viram anjos e ouviram a voz dos anjos dizendo: ele não está aqui, porque buscais o vivente entre os mortos, não está aqui. Então não creram no testemunho dessas mulheres. Eles mesmos, os anjos, declararam: olha, vai, digam aos 11 apóstolos e os demais discípulos e diga a eles que ele não está aqui, porque vivo está. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas não dão crédito ao testemunho também. As pessoas, a exemplo dos discípulos de Jesus, no capítulo 24, que não creram no testemunho das mulheres, e digo que ainda nos nossos dias as pessoas não creem nos servos do Senhor, no testemunho que os servos do Senhor dão acerca que Jesus está vivo. Meus queridos, quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece uma novidade de vida, vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a Bíblia. Então tudo se faz novo. A pessoa realmente muda o seu pensamento, muda o seu entendimento em relação ao pecado e quem é Deus. A vida é transformada e passa então a dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não creem no testemunho dos servos do Senhor. Então, nesse texto, uma pergunta bastante interessante que foi feita às mulheres: por que buscais o vivente entre os mortos? Então, nesse texto, nós observamos que pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, que viram os sinais de nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram dificuldades de crer. Primeiro, não creram na palavra do Senhor Jesus. Segundo, não enxergaram o óbvio. E terceiro, não acreditaram no testemunho daquelas mulheres. Graças a Deus, esses 11 homens, depois confrontados com o Senhor Jesus Cristo, reconheceram o Senhor Jesus Cristo e foram grande bênção, alavancou o Evangelho para todo mundo. Eles são os precursores do Evangelho, levando a salvação a todo mundo. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas ainda continuam ensinando a paixão de Cristo, continuam falando de nosso Senhor Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, no período de Natal, mas em seus corações não dão crédito, não creem na palavra do Senhor Jesus. Que importava que ele fosse entregue na mão dos pecadores, ele morto fosse, em 3 dias ressuscitasse, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Muitos não conseguem enxergar o óbvio, porque até nos dias de hoje, e nunca será encontrado os restos mortais de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o túmulo permanece vazio e vivo ele está. Ele disse aos discípulos, porque estão atemorizados. Um fantasma, por acaso, tem carne? Tem osso? Por acaso o fantasma pode comer? Em um dos evangelhos está escrito isso. E Jesus comeu com eles. E já não perguntavam mais. Eles acreditaram. Esses 11 apóstolos foram que espalharam o evangelho, dando testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas inicialmente, naquele momento, eles não creram no testemunho daquelas mulheres. Tanto que Jesus lançou-lhes em rosto, como nós lemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. Meu querido, que se você está ouvindo esta mensagem, que você creia nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse aos 2 rapazes que caminhavam para a vila de Emaús, dizendo que importava que o Filho do Homem, Jesus Cristo, padecesse da mão de pecadores, fosse entregue e morto e sepultado, mas que ressuscitasse para que nele, crendo, nós tenhamos a vida eterna,
a salvação. E eu convido, se você está ouvindo esse estudo, que crê no Senhor Jesus Cristo, pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus e vivo está. Pelo óbvio, não que Deus precisa nos trazer provas, mas o sepulcro permanece vazio. Os restos mortais de nosso Senhor Jesus Cristo jamais serão encontrados, porque vivo está. Creia no óbvio e creia no testemunho dos servos do Senhor, daqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tiveram uma transformação de vida e agora anuncia a salvação em Jesus Cristo e que Jesus vivo está. Que Deus nos ajude.